Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E hoje recebendo com muito prazer, nesta terça-feira, 17 de setembro, dois convidados, o colega jornalista Marco Santana e o advogado comentarista do Opinião, Roberto Mohamed Amin Júnior. Obrigado pela presença, ambos. Obrigado, Marco. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Chico La Scala. Eu que agradeço, é um prazer, um privilégio participar do Opinião. É um programa que já se consolidou aqui, principalmente entre os formadores de opinião, que promove debates muito importantes, não só sobre temas locais, mas também sobre temas nacionais. Roberto, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Opinião. Obrigado, Chico. Prazer enorme estar com o Marco aqui. Já é um jornalista que eu admiro muito, um amigo. Que já fez parte de muita coisa na imprensa local, inclusive hoje está na Coirmã, na TV Santa Cecília, no Ponto de Vista, apresentado pelo Edgar Boturão, que já foi também o último apresentador da Opinião. Verdade. Um abraço aqui ao Edgar Boturão. E a gente, como toda terça-feira, vai repercutir um pouco o Roda Viva da TV Cultura de ontem. E, Chico, foi sensacional o programa. Eu tive a oportunidade de assistir com a cientista política Maria Hermínia Tavares, professora. Belíssimo programa. E nós temos, inclusive, viu, Roberto, um vídeo já do programa Roda Viva. Eu pediria aqui ao Matheus que soltasse o vídeo, por favor. A política ambiental está sendo muito difícil de conduzir. Eu sei que o Ministério do Meio Ambiente tem os melhores quadros possíveis para fazer isso, mas tem muita negociação muito dura dentro do governo, dentro do PT e com interesses fortes na sociedade. Não é? Então, é difícil. E se continuar a acontecer o que está acontecendo agora, se a tensão que ocorreu nessa... A imprensa não deu muita importância para isso, mas teve um clima de conflito com populações indígenas no Mato Grosso, do Sul, né? Sim, eu acho que no Mato Grosso do Sul, no Paraná, etc., com os guaranis muito forte e que tem que ver com como é que faz o acerto com uma parte do agronegócio, etc. Então, se o Brasil não consegue, se o governo não consegue resolver isso minimamente, não é resolver, encaminhar minimamente, avançar mais institucionalmente, vai ser difícil. Porque no passado, qual foi o nosso capital? Foi construir as instituições de meio ambiente. O que a Marina fez foi isso, ela construiu toda, e o Capo Bianco junto com ela, na verdade, né? Muito bem, está a análise da cientista política, professora Maria Hermínia, sobre a questão ambiental no Brasil, Roberto. Tem uma coisa curiosa aí, Chico, porque eu sei que na cabeça das pessoas fica difícil entender o que leva uma pessoa a botar fogo em mata. Só que aí tem alguma explicação e é incrível, esta mulher é simplesmente uma das pessoas que pensa o Brasil e que não é tão valorizado e não tem tanta exposição na mídia, infelizmente, né? Eu não tenho nada contra os filósofos televisivos, que nós temos inclusive dois deles na TV Cultura, que é o Canal, o Pondé. Luiz Felipe Pondé. E isso, às vezes dá o branco, mas existe uma coisa que a gente tem que pensar, que são pessoas como essa, que pensam o Brasil, como fazia Darcy Ribeiro, como fez Celso Furtado. A gente carece dessas pessoas hoje, porque não tem espaço. É preciso que as pessoas entendam o seguinte: o agronegócio tem um lado dele que pensa como agroindústria. Tem um lado dele que é bandido, que são os caras que grilaram terra, que invadiram terra, que não constroem nada, eles invadem, eles tomam. E o que eles fazem? E aí ela toca num ponto que, infelizmente, a imprensa às vezes é tão obtusa que não consegue entender que tem coisas atrás que ela não está enxergando. Se você mapear onde está pegando fogo, Chico, é bem próximo de reservas indígenas. Ninguém se tocou disso ainda. Por que eles estão colocando fogo? Quando você coloca fogo e destrói a área preservada, ninguém vai encher o seu saco se você limpar e começar a plantar. Porque vai ter matéria orgânica ali em cima.
não tem mais o que preservar. Esse é o motivo 1. O motivo 2 é que quando o fogo invade as reservas indígenas, resolve o problema duplamente. Porque aí os caras invadem porque não tem mais índio. Está se cometendo um crime de dimensões que eu acho que esse país nunca viu. Não é só a questão climática, e estão se batendo só nela. Primeiro, o Brasil não está preparado para isso. O Brasil não tem aviões, por exemplo. O governo Lula tinha que imediatamente, e é isso que eu não consigo entender, essa história da gente comprar caça. Ah, a gente precisa ter uma aviação de caça. Não, a gente precisa, sabe ter o quê? Super Tucano para interceptar avião de traficante. O Super Tucano é aquele turbo-hélice da Embraer. E a gente precisa ter, compra agora, Lula, autoriza. A Rússia está precisando de dinheiro mesmo por causa da guerra. Compra uns 4, 5 Berievs, que são os aviões que eles são hidroaviões gigantescos, que entram nos rios, já se abastecem de água, jogam em cima dos incêndios, voltam, enchem de novo, voltam e fazem um movimento muito maior. A renda por 6 meses, 1 ano, mas é muito mais importante continuar comprando Gripen. Espera um pouquinho a Força Aérea para brincar de aviação de caça. A gente precisa começar a pensar no Brasil de forma efetiva. O militar brasileiro quer manter aquela coisa de, não, a estratégia da presença, por isso você tem quartel, 3 na Baixada Santista, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Sim. Porque o general quer ficar na capital para ir em festa. Ele não quer ficar na fronteira. O militar brasileiro não quer guardar a fronteira, ele diz que é problema da Polícia Federal. Não, os Estados Unidos têm polícias para cuidar de fronteira, porque eles adotam a estratégia do Império Romano. As tropas, os militares americanos não podem agir em território nacional. Aqueles caras fardados que você vê é a Guarda Nacional, não é o Exército americano. Mas nós não temos essa estrutura. Bota o Exército na fronteira. O general para de ir em festa e vai trabalhar. Agora, o que ela falou é uma verdade. Se todos os órgãos não trabalharem, e a FUNAI tem que estar junto com o ICMBio e com o IBAMA, porque atrás desses incêndios está uma estratégia muito bem calculada, que começa no governo Bolsonaro, e esta direita sem vergonha e o agronegócio bandido, que estão querendo não só acabar com as áreas preservadas para poderem justificar a invasão, e principalmente acabar com os índios brasileiros. E isso é uma estratégia muito bem montada e que está dando certo. Marcos Santana, gostaria de ouvi-lo. Sim, eu acredito que a questão ambiental é a questão mais desafiadora, não só do governo brasileiro, mas qualquer governo do país. Eu lembro que cerca de 10 anos atrás, eu fiz uma visita para acompanhar as atividades dos portos de Bélgica e Holanda, e naquela ocasião o Porto de Rotterdam estava promovendo um projeto de ampliação dos seus terminais, dos seus berços de atracação, e lá na Holanda eles tinham um entrave ambiental muito grande. Demorou quase 6 anos para eles conseguirem a licença ambiental para fazer a ampliação daquele terminal. E aqui no Brasil também não é diferente, talvez até pior, porque as forças em conflito são muito maiores, mais diversas, sim, né? O governo atual, o governo federal Lula, não é um governo monolítico. É muito longe de ser um governo de esquerda. Se você perceber ali, existe uma série de forças políticas atuando, tentando conviver, e cada um com interesse específico, e na maior parte das vezes antagônicos, né? Você vê aí, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, que tenta adotar uma política pública de preservação do meio ambiente, mas ao mesmo tempo você vê outros ministérios que defendem ações completamente distintas. Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Meio Ambiente, do Minas e Energia, quer dizer, uma série de questões antagônicas. Então, é difícil, nesse sentido, o governo em si adotar uma política pública única, né? Muito bem, Marco, vou pedir a sua licença do Roberto, dos amigos telespectadores, vamos para um rápido intervalo, em seguida teremos o horário eleitoral, 10 minutinhos, e voltaremos em seguida com a opinião litoral.
Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral desta terça-feira, 17 de setembro, e hoje recebendo com muito prazer Marco Santana, colega jornalista, escritor, e também Roberto Mohamed, comentarista do Opinião Litoral. E agora nós vamos ver mais VTs, 2 VTs, com a cientista política Maria Hermínia Tavares, que ontem concedeu uma entrevista no Roda Viva da TV Cultura. Ela aborda a questão da Venezuela, a relação do Brasil com a Venezuela, e também a questão da ultradireita no Brasil. Vamos ver os VTs, meu caro Davidson. Eu acho que essa inclinação anti-americana, né, característica da esquerda, etc., atrapalha o Brasil a se perguntar qual é o melhor para o país, né? Qual é o interesse nacional, como eles gostam de dizer. E acho que na coisa da Venezuela e na coisa da América Latina é isso. Quer dizer, o governo voltou. O PT voltou ao governo com a América Latina estava completamente esfacelada. No passado, apostaram em fazer uma América Latina da esquerda, da onda rosa, etc. Fazia algum sentido. Eu acho que não, talvez, se tivesse tentado fazer uma política de Estado, o Brasil tivesse construído mais. Mas fazia sentido. Agora, hoje não tem. Cada país, o resultado eleitoral dá uma coisa diferente. E na coisa da Venezuela, eu acho que pesa um pouco onde está os Estados Unidos, a gente não pode estar muito, apesar de muita coisa ter sido conversada na crise agora entre o governo americano e o brasileiro, e acho que pesa uma certa ingenuidade, né? O Brasil, porque é grande, acha que é muito poderoso. Quer dizer, se eu fosse o presidente da República, a última coisa que eu ia fazer é mandar o Celso Amorim no período eleitoral para Caracas. É esperar ver qual é que rolo vai sair daí ver o que você pode fazer. Mas do que mandou, não tem claro. O que fazer. Provavelmente, né? Percepções, impressões, opiniões de extrema-direita já estavam aí há muito tempo. O que aconteceu foi ao longo da década de 10 e da crise da década de 10, e começaram grupos a se organizar, a redes a se formar, publicações a surgir, etc. E aqui no Brasil tem algumas características. Primeiro, é um discurso genericamente contra as elites. Né? É um discurso, enfim, a elite política não serve para nada, não vale nada, etc. E nós somos, né, os regeneradores de uma política que está apodrecida, de instituições que estão apodrecidas. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda é uma rejeição da ideia de pluralismo de ideias e pluralismo de opiniões, ainda que essa extrema-direita, não só aqui, tenha um discurso aparentemente libertário, mais até do que liberal, eles não gostam de diferença, né? Eles não gostam de diferença. E acho que daí aqui em outros lugares também tem uma afirmação de valores que eu não diria que sequer sejam conservadores, os valores mais reacionários, né, com relação ao comportamento, com relação à relação entre as pessoas, relação entre sexos, etc. Então, eu acho que tem um componente reacionário muito forte. E tem uma enorme propensão ao delírio e às teorias da conspiração. Muito bem, Venezuela e a direita no Brasil. E está ligado isso, porque existe uma... Ela foi brilhante e nós citamos aqui no programa, acho que umas 2 semanas atrás, a questão de um editorial do Estadão que falava da esquerda brasileira, o quanto ela é ultrapassada, o quanto ela está fincada, ancorada no passado. Sim. E não entende que o mundo mudou. Aquela nota do PT reconhecendo o resultado das eleições venezuelanas foi um exemplo disso. Né? O governo é uma coisa, o PT é outra. E o Lula está acima do PT, a gente já cansou de falar aqui. Mas aquela nota foi ridícula, porque não tinha sentido e não tinha ligação com absolutamente nada, a não ser com os delírios de 30 anos atrás. E a extrema esquerda e a extrema direita, elas são delirantes em si.
E o problema é que elas atacam os seus próprios lados mais ao centro. A extrema-direita não suporta sequer a direita, muito menos a centro-direita. E a extrema-esquerda chama o cara de centro-esquerda de reacionário, porque ele não concorda com essa infantilidade. E vamos lembrar que o PT também nunca gostou muito de democracia quando teve o Lula nos 2 primeiros mandatos. A gente está passando por um momento no Brasil muito preocupante, na verdade o mundo todo. Quando você pega um Trump que é delirante, absolutamente delirante, que chama Kamala Harris de comunista, os democratas nunca foram comunistas, os democratas podem ser tudo. Eles são os republicanos mais bonitinhos. Mas os 2 partidos não têm uma diferença ideológica, não tem diferença ideológica nenhuma. Eu não consigo entender esse radicalismo. Eu vi agora há pouco um post da Janaína Pascoal, que ela fala que não consegue entender essa reação da extrema-direita, por exemplo, com o Marçal, como a gente falou ontem. Porque não tem sentido. O Marçal representa tudo aquilo que a extrema-direita representa. Fala bobagem, é delirante, não aceita o pensamento alheio. Ele é igual. Quem não representa a direita é o Nunes, que é um cara que se limitou a monetizar o mandato dele e se dá bem porque não sabe nem por que está lá na cadeira. Com a Venezuela foi um erro, e é engraçado como ela acerta na veia. Mandar o Celso Amorim, que é um cara superado também, como era o Marco Aurélio, que era o assessor, ocupava o lugar do Celso Amorim quando o Celso Amorim era o chanceler. Pessoas delirantes que vivem nos anos 50. O que o Celso Amorim estava fazendo lá? O TSE falou que não ia mandar ninguém. Quer dizer, de certa forma, coonesta, a presença dele acaba coonestando, Exato. Ou seja, referendando a adesão do governo Lula. É o dilema desse governo, de acordar para a vida. Por quê? O Chile não é um governo de esquerda. Sim. Condenou a Venezuela. A Colômbia, você não vai dizer que é um regime de direita, condenou a Venezuela. E eles são as maiores vítimas disso, porque os venezuelanos estão indo em massa para lá. Exato. Quer dizer, não tem sentido o Brasil para fazer, porque é contra os Estados Unidos, eu sou a favor. Isso acabou, gente. O mundo não é mais dividido em Ocidente e Oriente. O mundo é dividido entre quem tem muito dinheiro e quem não tem. Só isso. Marco. Exatamente, o Roberto tem razão, porque essas facções mais extremadas da política, tanto à direita quanto à esquerda, eles já demonstraram que estão completamente ultrapassados. Tanto a esquerda é uma esquerda anacrônica, eu diria até que não percebeu as mudanças que aconteceram, é uma esquerda analógica, e nós vivemos num mundo digital, estamos na segunda metade já do século XXI, e por outro lado, a extrema-direita, eu avalio, viu, Roberto, que é até mais perigosa ainda, porque a estratégia da direita é destruir a política através da negação da política, né, contra tudo que está aí, utilizando memes, lançando outsiders, destruindo, entre aspas, o sistema, quando muitas vezes o candidato faz parte do sistema, né? Então, na prática, ela promove, ela propõe essa ruptura institucional, né? Tudo é tudo errado, vamos começar do zero. E o pior, propondo soluções simples para problemas, para questões extremamente complexas. E a gente sabe, Chico, invariavelmente, que essas soluções são completamente equivocadas, né? Ineficientes, ineficazes. Então, acho que o grande desafio nosso é buscar o máximo possível dar informações para a população, né? Porque esses discursos muito fáceis, muito palatáveis, que até são engraçados ali, sim, você acompanhar 30 segundos nas redes sociais, no balcão da padaria, acha muito engraçado, né? Um deu uma cadeirada no outro, né? Mas, ainda assim, é fundamental que a gente busque orientar a população, os cidadãos, da necessidade de fazer um debate sério sobre temas que são muito importantes, que afetam diretamente a vida do cidadão. Isso acontece quando? Na campanha eleitoral. Então a gente não pode perder a oportunidade na campanha eleitoral de discutir os assuntos sérios com a seriedade que eles exigem. E Marco, você como jornalista sabe perfeitamente que o papel da imprensa não é apenas o de informar, é informar e formar a opinião pública. Esse é o nosso papel, tá certo? Com credibilidade, com responsabilidade
sobretudo, porque esse mundo das fake news, esse mundo das redes sociais, eu me valho muito daquela frase do pensador italiano Umberto Eco, né, que com muita propriedade disse certa vez que as redes sociais, em resumo, deram voz a uma legião de imbecis. E é o que temos hoje. Diversos imbecis, centenas deles palpitando sobre tudo, sem pesquisa, sem estudo, sem conhecimento, sem coisa nenhuma, lamentavelmente. Chico, porque a gente sempre fala aqui, antes do advento das redes sociais, os imbecis existiam, mas para ter voz ele tinha que escrever um livro, ele tinha que ser cronista de um jornal. Agora não, ele vai lá na internet, às vezes está escondido num avatar, acredita outra pessoa, o texto absurdo que ele escreve, e transforma tudo isso e cria uma legião de pessoas o seguindo com ideias absurdas. Quer dizer, e se fingindo de formador de opinião. O pior é que vira formador de opinião. A gente está assistindo agora o caso da Deolane. Essa mulher é influencer de quê? Do quê? Que opinião que ela forma? Então, é inacreditável. E aí você pega a gente com 20 milhões de seguidores, que tem foto de bunda no Instagram. Fazendo permuta com loja. Quer dizer, é influenciadora do quê? Ela não analisa a qualidade de nada. Ela simplesmente recebe presentes e divulga quem paga ela. E você acredita, é como propaganda de televisão. O Instagram vira assim, é uma rede gratuita de acesso. Não é gratuito coisa nenhuma. Você tem que ver intervalo comercial, porque é só o que essa gente faz. Eu não consigo entender esse ponto de vista, aonde a gente chegou. Rede social não democratizou a informação, muito pelo contrário. Acabou com a informação e inundou todo mundo de desinformação. Agora, o que a Hermínia fala é um ponto crucial. A extrema-direita hoje está comendo a direita, porque a direita era suportável. E ela está comendo e contaminando a direita. E aí eu concordo com você, Marcos. Ela é muito mais perigosa. Sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir a licença de ambos, nós precisamos fazer mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida. E no próximo bloco vamos falar sobre o livro recentemente lançado pelo Marcos Santana sobre a história do jornal Cidade de Santos. Saudoso jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome, como diz a obra. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com Opinião Litoral desta terça-feira, 17 de setembro, e agora vamos para mais um bloco do programa. E vamos tratar especialmente do lançamento de um livro do Marcos Santana, nosso convidado de hoje, colega, jornalista, que recentemente lançou um livro sobre o jornal Cidade de Santos, cujo título é Jornal Cidade de Santos, um jornal santista até no nome, que conta a trajetória desse veículo combativo extraordinário que Santos teve durante 20 anos, do jornal Cidade de Santos. Temos um VT, não temos, Davidson? O lançamento do livro Cidade de Santos, um jornal santista até no nome, reuniu centenas de pessoas no restaurante Lion, no dia 15 de setembro, no centro de Santos. O extinto jornal Cidade de Santos circulou entre 1967 e 1987. Sua redação funcionava na Rua do Comércio e era impresso em São Paulo, no formato offset. O livro de Marcos Santana conta a trajetória e algumas das informações divulgadas no diário ao longo dos seus 20 anos de circulação. Muito bem, aí está o lançamento. Aliás, foi um sucesso, viu, Marco? Sucesso absoluto o lançamento do livro no restaurante Lyon, ali exatamente onde funcionava o jornal Cidade de Santos, Rua 15 com Rua do Comércio. Naquela época, quem trabalhou lá, eu tive o privilégio de trabalhar no jornal Cidade de Santos, me lembro muito bem, foi extraordinário. Essa lembrança foi magnífica, meu caro Marco. Muito obrigado aí pelo livro. Não, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o livro aqui, Chico, e acho que é um resgate histórico, jornalístico, importante, necessário e mais oportuno do que nunca, porque o Cidade de Santos ele marcou época, nas décadas de 60, 70 e 80, um jornal combativo. Ele circulou no auge da ditadura militar, sempre em defesa da cidadania e da democracia. A principal bandeira do Cidade de Santos foi o resgate da autonomia política de Santos, que naquela ocasião o santista teve sequestrado o direito de escolher o próprio prefeito, de eleger o próprio prefeito.
E mais do que isso, o Cidade de Santos ele também atuou na defesa do consumidor, na defesa dos moradores das áreas mais periféricas, na defesa dos trabalhadores. Era um jornal extremamente combativo. Então, nada mais justo do que resgatar essa bela história formada por verdadeiras gerações de jornalistas, foi uma fábrica de bons jornalistas, inclusive muitos estão atuando até hoje aqui. Temos aqui o Chico La Scala, que é um verdadeiro professor, uma referência para todos nós que atuamos aqui no jornalismo da região. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande fazer esse resgate histórico. Muito bem, realmente um livro muito bonito. Aliás, o Roberto estava lá também no lançamento, não é, Roberto? Estava. Aliás, muito concorrido, vários colegas que trabalharam no jornal, outros que não trabalharam, mas que participaram, prestigiando essa obra muito, muito interessante do Marcos Santana. Vale a pena as pessoas lerem o jornal, independentemente de serem jornalistas ou não. Roberto. É curioso, porque me traz uma lembrança afetiva muito grande, porque minha avó só lia o Cidade de Santos, ela não lia a Tribuna. E era todo dia, porque as pessoas tinham costume, né, isso estamos falando de 40 anos atrás, de ir de manhã, ir na padaria, comprar o pão e o leite e comprar o jornal na banca e levar para casa. E é curioso, porque o Cidade de Santos ele era a antítese da Tribuna, né? A Tribuna sempre foi o mesmo tipo de jornal, chapa branca, normalmente apoiando quem estava no poder, a não ser quando cortava a verba ou diminuía a verba, aí ela virava oposição até receber o dinheiro de novo. Tinha uma coluna que era uma coluna em que inclusive repercutia muito opinião naquela época, pelo menos na época que eu comecei a acompanhar, e depois virou uma coluna que é o Dia a Dia, que virou porta-voz de assessorias políticas que ficam mandando release para lá, em vez de discutir realmente, repercutir realmente o que acontece na política. É triste isso, e é o único jornal que nós temos na cidade hoje, junto com o Diário do Litoral, que é um jornal infinitamente menor. Mas o Cidade de Santos, ele marca a história. Primeiro, ele se referia ao prefeito da cidade, então nomeado, como alcaide. Eu nunca vou me esquecer disso. Era o único burgomestre. Exatamente. Ele nunca... ele tinha uma impressão característica, muita gente dizia que ele sujava mais a mão do que a tribuna, isso não era verdade, os dois sujavam a mão, era o tipo de impressão de jornal na época. Mas... além de uma escola, o Cidade de Santos foi um jornal de coragem, porque fazia aquilo que a Tribuna não fazia. E era uma fonte... Eu conheci muita gente, naquela época se lia jornal, que lia os dois, justamente para ter esta visão, né? Você tinha o Diário Oficial de um lado e o jornal que descia o cacete em outro. Vamos lembrar que é uma época em que você tinha vereadores caçados, perseguidos, você teve um general maluco como interventor que queria trocar o Jardim da Praia por grama sintética, que mandou fazer um cone do silêncio, para quem não lembra do Agente 86, e tem até hoje na prefeitura um cone do silêncio para não ser grampeado na prefeitura. Então o prefeito sentava lá dentro, era uma cabine telefônica dentro da sala do prefeito, para ele falar no telefone e não ser grampeado, não é, Marcos? E o jornal o Cidade de Santos era o único jornal que tinha coragem de tocar nessas feridas. Né? Aliás, Roberto, não era só alcaide nomeado e burgomestre nomeado que o jornal se referia também aos ocupantes do Paço Municipal, delegados da Revolução. Era assim que o jornal tratava os prefeitos nomeados naquele período difícil de Santos. E objeto de censura constante, né? Da visita de censores, que essas pessoas que hoje dormem na frente de quartel, ou dormiram na frente de quartel, não têm noção do que era aquela época, porque até um cara de direita era preso. Né? Eu nunca vou me esquecer de uma cena que foi divulgada pelo Cidade de Santos, uma contada depois. Isso ocorreu em 64. A COSIPA, a Companhia Siderúrgica Paulista, orgulho nosso, que infelizmente a política de privatizações acabou, porque os mineiros da Usiminas se vingaram dela. A Usiminas sempre foi uma usina de segunda classe e a COSIPA de primeira. Sim. Quando deixaram a Usiminas comprar a COSIPA, a primeira coisa que eles fizeram foi acabar, foi vingança mineira mesmo, e acabar com a COSIPA. Mas o presidente da COSIPA, então,
era tido como um cara de esquerda. E aí, os militares da Polícia Naval, que foi a primeira onda de repressão, foi a Polícia Naval, chamavam de Polícia do Seco, na década de 60. Sabendo que eles viriam prendê-lo, o que ele faz? Ele arruma as coisas dele, chama o vice financeiro e fala para ele: olha, a partir de amanhã você é o presidente da empresa, tá? Eu vou me ausentar e você é o presidente. E o cara ficou todo feliz e no dia seguinte foi lá para o lugar dele e o presidente se mandou. A polícia chegou, e eles eram um bando de ignorantes, a polícia chegou, entrou, o senhor é o presidente da COSIPA, o cara tinha acabado de assumir e era um cara de direita, tinha apoiado o golpe. Sou eu, então o senhor está preso. E levaram ele para a capitania dos portos, achando que estavam levando o presidente da COSIPA, que era o outro, que já tinha fugido. Eram umas coisas assim absurdas. Mas o principal, a gente hoje, num momento de polarização, como a gente falou, Marcos, um veículo como Cidade de Santos continuaria existindo. Ele seria hoje, talvez, o maior jornal da cidade, porque seria o único que se poderia acreditar. Você não acha que a gente teve uma destruição assim ao longo da década de 90, da existência desses meios de comunicação que tinham a coragem de se manter independentes? Por isso que eu acredito que você resgatar a trajetória de Santos é mais oportuno do que nunca, porque é o momento da gente discutir qual que é a situação do jornalismo. Eu nem digo jornalismo profissional, porque é uma redundância. O jornalismo precisa que ele seja profissional, né? Então é fundamental que as pessoas busquem fontes confiáveis de informação, até para formar a própria opinião, mas ainda assim uma fonte de credibilidade. E o jornalismo oferece isso daí, além da exatidão, a fidelidade aos fatos, na coleta dos dados, ainda assim a interpretação, a análise é feita por profissionais qualificados, não por influenciadores digitais que, a seu bel prazer, emitem opiniões sobre tudo e a qualquer momento, né? Então, é fundamental que a gente faça essa reflexão da necessidade de termos informações de qualidade para promover o necessário debate público sobre os assuntos importantes. Agora, Chico, se você me permite, eu gostaria de fazer uma contextualização. Essa obra aqui, ela, na verdade, ela chega com 7 anos de atraso, né? Porque, na verdade, ela começou a ser pensada numa parceria minha com o jornalista Carlos Mauri Alexandrino. Naquela ocasião, eu era editor do Jornal da Hora e eu era chefe do Carlos Mauri Alexandrino, que é uma grande referência para todos nós aqui na região. E ele trabalhou no Cidade de Santos e ele relatava vários episódios muito engraçados, né? Eu falei assim: Mauri, nós temos um livro aqui, basta colocar no papel, né? Ele falou: boa ideia, vamos fazer isso. Aí eu comecei a fazer alguns textos, mandar para ele, ele gostava, falou: é isso, não sei o quê, isso aqui não foi bem assim, vamos acertar. Só que no meio desse processo de produção, o Mauri faleceu em 2017, e aí deixou todos nós órfãos, né? E esse projeto ele ficou engavetado durante esses 7 anos. E a oportunidade surgiu agora, justamente por conta de uma política pública de incentivo cultural, uma política municipal de incentivo cultural. A gente tem que criticar o gestor público quando ele merece críticas, mas reconhecer os acertos e avanços. E o Promicult aqui em Santos é uma ferramenta muito eficaz, muito importante para viabilizar projetos culturais muito importantes. E eu tive a satisfação, a felicidade de encontrar a Deep Road, a empresa portuária aqui do Porto de Santos, que ela teve a sensibilidade e percebeu a importância de fazer esse resgate histórico. E eu acredito que outras empresas, não só do setor portuário, mas outras empresas também deveriam seguir o exemplo da Deep Road e apoiar projetos não só na área cultural, mas também esportiva, social, né? E aí sim executar o que a gente chama de responsabilidade social na prática. Muito bem, Marco. Eu queria que você contasse também para os nossos amigos telespectadores alguns dos casos realmente muito engraçados que você pôde relatar neste livro sobre o jornal Cidade de Santos. Mas isso você vai contar no próximo bloco, viu? Nós temos que chamar mais um intervalo. Vai pensando aí nessas histórias. Eu estou pensando que eu vou destacar, né? São tantas histórias. E por isso que tem que ler o livro. É um livro imperdível, esse do Marco Santana, sobre a trajetória do jornal Cidade de Santos.
um jornal santista até no nome. Vocês viram a foto. Esse livro vai estar vendido em livrarias dentro em breve, né? Online também. E o Marco vai nos contar. Esses casos são casos saborosos, e vocês vão saber quais são no próximo bloco. Vamos para mais um intervalo. Voltaremos em seguida com Marco Santana e Roberto Mohamed. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral desta terça-feira, 17 de setembro, e hoje conversando com Marco Santana, colega jornalista, e com Roberto Mohamed, advogado e comentarista do Opinião Litoral. E agora, Marco, queria que você contasse aí algumas das histórias que você coletou nessa pesquisa que fez com diversos colegas, entrevistando diversos colegas a respeito do jornal Cidade de Santos. Por favor, fique à vontade. Chico, acho que você sabe melhor do que eu, porque ia precisar de 2 programas aqui para resgatar alguns momentos históricos e muito divertidos também, né? E a gente não pode deixar, se a gente elencar uma relação, a verdadeira briga entre o Cidade de Santos e o prefeito biônico da ocasião, que era o Carvalhinho, né? Antônio Manuel Carvalho, que era uma briga muito grande, que o jornal Cidade de Santos ele sempre foi muito crítico e o Carvalho não tolerava críticas, então ele devolvia na mesma moeda, às vezes até dobrava a aposta. E aí o jornal dobrava a aposta também e só escalava de uma maneira interminável, né? A ponto de Cidade chamar o prefeito de burgomestre, de alcaide, e em alguns momentos o editor decidiu que a foto do prefeito nunca mais seria publicada no jornal. A ponto de que se o fotógrafo viesse para a redação, uma solenidade, teria ali o governador, o ministro e o prefeito, o editor pegava o estilete, cortava e sacava fora o prefeito da imagem ali e publicava a foto sem a presença do prefeito. E também tem vários outros episódios, como, por exemplo, uma repórter novata que foi cobrir um desfile de 7 de setembro, e aí naquela ocasião o oficial de ordens ali, o porta-voz, ofereceu uma lista com as autoridades presentes e falou assim, olha, não vai esquecer ninguém, né? Aquele tom ameaçador, né? E ela ali, era um plantão de feriado, várias matérias para fazer, ela no calor do fechamento ali, espremida pela pressão de fechar, estava ali na lista, lá, galbedear, o que significa isso, né? Aí alguém gritou, ó, general da banda. General da banda. Ela não teve dúvida, colocou lá general da banda, né? Aí no dia seguinte, o general de brigada, que era a autoridade máxima do exército aqui na região, apareceu ali com vários militares ali para saber do que se tratava aquilo ali, se era um deboche e tal, né? Mas aí, felizmente, a situação foi contornada. Não teve uma consequência. Chico, general da banda, tem episódios... Lembrou daquele samba, sabe aquele samba? Chegou o general da banda. Pois é, então. E ele achou que era premeditado, deu uma confusão danada, né? Claro. Agora, Chico, tem episódios tão engraçados que se eu contasse apenas em texto corrido, ia perder um pouco a graça, né? Então, aí eu decidi, com parceria com um grande amigo meu, o cartunista Babu, de Guarujá, eu vou estou relatando aqui, em formato de história em quadrinho. E são fatos verídicos, viu, Chico? Sim. Você vai perceber aqui, ó. Opa. São episódios verídicos aqui. Os personagens que eu estou retratando aqui se identificaram, logicamente, os colegas, né? E são episódios marcantes da história do jornal Cidade de Santos. E eu acho que outro mérito dessa obra aqui é que ela não termina na versão impressa. Nós temos aqui, eu fiz uma série coletei uma série de depoimentos. Inclusive do Chico. Então eu estou procurando aqui. Os depoimentos, eles foram feitos, eu gravei os depoimentos em vídeo. Então, nesse sentido, o leitor encontra aqui Chico lá escala aqui. Então aqui, opa, Chico lá escala aqui. E no final de cada capítulo, de cada depoimento, o leitor encontra aqui um QR Code. Sim. Ele aponta o seu celular para o QR Code e aí ele pode ter acesso na internet, no YouTube, a íntegra em vídeo do depoimento. Além disso, Chico, como o livro tem a sua limitação física e eu consigo coletar muito mais material, então
E tem um QR Code aqui também na última página do livro, que remete o leitor a um site onde ele vai encontrar mais fotos, mais reproduções de páginas do jornal da época ali, que vai dar uma dimensão ainda maior da importância do Cidade de Santos. Agora, Marco, eu queria pedir que o Roberto comentasse um fato que eu também acho marcante na história da Cidade de Santos. Porque era um jornal de oposição, combativo, lutando pela autonomia, ou seja, o direito do santista eleger o seu prefeito, depois, durante aqueles 16 longos anos que vivemos sob intervenção federal. Mas, num determinado momento, o jornal, que era, na verdade, o jornal tinha a empresa Folha da Manhã, era a empresa aqui, proprietária do Cidade de Santos. Essa empresa era conduzida, era dona dois empresários, Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. E o Carlos Caldeira Filho, santista, tornou-se prefeito nomeado de Santos. Durante 6 meses apenas. Que andava de pantufa. Sucedendo o Antônio Manuel de Carvalho. Ele e aí criou-se um problema, porque veja, Roberto, o jornal que combatia os prefeitos nomeados, de repente se vê diante do fato do dono do jornal ser prefeito nomeado de Santos. Isso causou um certo embaraço, né, Marco? Roberto, queria a sua avaliação. Na verdade, eu acho que ninguém no jornal entendeu por que o Caldeira aceitou, porque ele não precisava daquilo. Tanto que ele ficou 6 meses. Né? 6 meses. 6 meses. 9 meses. 9 meses, mais. Chegou um ano. Mas era uma coisa curiosa, eu vou falar uma coisa aqui. O Chico acabou puxando o gancho, uma coisa que eu outro dia pensei. Este programa, por exemplo, nasce numa emissora, a TV Mar, que pertencia a um deputado, todo mundo sabe, era do PTB, embora a sua origem fosse o Partidão, na década de 60, que era o Gastone Rig. E o Chico lembra bem, uma vez eu encontrando com o Gastone numa festa, ele já tinha vendido a TV Mar para a Record, e havia um empresário de rádio do lado dele, que eu fazia a rádio dele, e o Lupércio Mussi, e o Lupércio dizia que morria de medo de mim quando eu chegava no programa, porque ele tinha medo de perder a concessão dele. E aí eu abracei o Gastone e falei assim, padrinho, você tinha medo? Ele falou, muito pelo contrário, eu adorava e queria mais que você falasse tudo que tinha que falar. E o Gastone é um cara de direita. Sim. Aqui, no Sistema Costa Norte, na TV Cultura Litoral, eu tenho a mesma liberdade que eu sempre tive no Opinião na TV Mar. E você pode dizer tudo do Ribas Aidan, menos que ele é uma pessoa de esquerda. Sabe o que eu acho curioso nisso, e é o que você está falando? O Carlos Caldeira não era um cara de esquerda. Ele era um empresário. Mas é inacreditável, e aí, vamos lá para o segundo bloco, quando a Hermínia fala da ultradireita, e eu falo, ela come a direita, porque a direita sempre foi absolutamente democrática. Por diversas vezes, órgãos, jornalistas ou editores ou donos de emissora que a gente conhece que são de esquerda, censuram, controlam, impõem pautas, e a gente nunca teve isso, e eu vivi isso com o Chico em 2 oportunidades, sendo de direita, eles sempre respeitaram a total liberdade e a democracia. Então é preciso entender a diferença de extrema-direita para a direita. Não era bem isso, o Marco, porque o Caldeira era um cara de direita. Tanto que aceitou o convite e foi indicado. Mas aí viu que nomeado pelo governador Paulo Maluf. Exatamente. Exatamente. Naquela ocasião, nós não tínhamos essa polarização assim, em termos de extrema-direita, extrema-esquerda. E o Carlos Caldeira, na verdade, era um tipo muito folclórico, né? Ele, como você bem observou, ele andava de pantufas. A principal marca dele talvez tenha sido misturar a vida pessoal, a vida empresarial e a condução da cidade como prefeito. Sim. Então ele misturava tudo. Então ele utilizava os carros do jornal para buscar os cachorros no veterinário, ele doava livros... O pacote escolar, o famoso pacote escolar, que era a doação de livros e cadernos e material para todos os alunos da rede municipal.
Isso ele fazia, era a doação dele, pessoal, como empresário. A primeira providência que ele tomou com... E hoje é uma das maiores fontes de propina para os governos. Imagina conceber que o prefeito desse isso do bolso, né? E a primeira providência que ele tomou quando assumiu como prefeito foi desativar a assessoria de imprensa, né? Sim. E o jornal... a divulgação dos atos oficiais era feita por um repórter do Cidade de Santos, uma repórter da Cidade de Santos que cobria os atos administrativos. Ela preparava a matéria e depois a matéria virava pauta. Se encaminhavam por conta dos veículos, né? E aí a redação ficou num impasse. Poxa vida, era um jornal combativo que criticava o... E você não podia mais chamar o prefeito de prefeito nomeado. Pois é, e criticava, né? A população falou assim, olha, tem uma coisa errada, vou chamar o Cidade. Com o Carlos Caldeira como prefeito, isso aí acaba completamente. Os próprios jornalistas ficaram ali sem saber exatamente o que fazer. E a população, o público leitor, percebeu isso daí. Essa daí é uma das razões apontadas como o início do fim do Cidade. De fato, nós que trabalhávamos nessa época realmente não sabíamos como... Nós tínhamos que nos dirigir ao prefeito, quando ele convocava para uma entrevista, qualquer coisa assim, na condição de prefeito. Mas é curioso. Nós estávamos acostumados a escrever alcaide nomeado, burgomestre nomeado, e teria que escrever prefeito. Marco, infelizmente está acabando, mas e a gente vai te trazer de volta, a gente depois pede autorização para Santa Cecília. O jornal volta à vida, e de forma até mais violenta, no governo do Paulo Barbosa. Porque é justamente o que antecede a volta da autonomia. Sim. Né? Você ainda acha que o início do fim foi aquilo? O jornal perdeu leitores e não recuperou mais, mesmo tendo voltado à carga depois? Assim, eu até faço essa comparação no livro aqui. O fim da Cidade de Santos pode se comparar à queda de um avião. Nunca é um fato apenas que é determinante, uma série de fatores que vão se somando, cada um com o seu peso, a sua importância, que vão resultar na queda do avião, ou seja, aqui, no caso, o fechamento do jornal, né? Tem vários episódios que marcam, né, para começar, a queda da vendagem do Cidade de Santos nas bancas, nessa última fase dele. Não tinha publicidade, né? Quase não tinha publicidade. Essa questão do Carlos Caldeira, que deixou meio que a linha editorial do jornal desnorteada, né? E outra coisa marcante também é que teve um episódio específico por conta de uma entrevista que Paulo Maluf deu ao Cidade de Santos, né? Sim, que o repórter perguntou o que ele achava da fama do nome dele ter virado sinônimo de corrupção. Então isso aí acabou sendo mais um fator aí que o Maluf nomeou o Caldeira, então ficava contribuindo aí para o final do Cidade de Santos. Marco, olha, como o Roberto já disse, você vai ficar convidado para uma próxima vinda aqui ao Opinião Litoral, mas nós estamos já no limite do tempo, chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua participação, do Roberto, e principalmente você, amigo telespectador, pela audiência qualificada. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.